Você que está chegando agora na Tarum FM, você que chegou há pouco, você está no programa Viva com Esperança. Quem vos fala é o Alan Nolli. Eu estou com as convidadas especiais, mais uma vez comigo aqui a Sônia, a Miriam. Muito bem-vindas, eu vou liberar o microfone já para elas aqui, já podemos conversar. Como vocês estão? Tudo bem? Olá, Alan, tudo bem? Como você está? Eu estou muito bem. Olá, Miriam, tudo bem? Tudo Olá, bem, graças a Deus. Que maravilha. Olá, ouvinte da Rádio Tarum FM. É um prazer enorme estar novamente com vocês. Para mim também é um prazer enorme poder mais uma vez estarmos juntos, né, Alan e Sônia. É muito bom. Que Deus nos abençoe nessa caminhada, nessa jornada de reflexão bíblica, né? Eu queria mandar um abraço para as pessoas que estão nos vendo ou ouvindo, né? Ouvindo, né? Lá do Marangatu, que é lá do 1º de março, e aqui de Nova Esperança, e também, eu não sei para onde que vai toda essa... Qual que é o alcance? Qual é o alcance? Também eu quero mandar um beijo para minha mãe, para o meu pai lá em São Paulo, né? Para todos aqueles que estão ouvindo, que estão vendo. Muitas bênçãos para vocês. É muito bom poder estar outra vez aqui. É uma alegria imensa, realmente, principalmente pela missão que nós temos, pelo objetivo que nós temos aqui. E que é também de nós termos mais esperança. Nós queremos compartilhar com você uma mensagem de esperança, mas aqui nós também estamos fortalecendo a nossa esperança, né? Isso é maravilhoso. Que bom que nós estamos aqui para meditar mais uma vez na palavra de Deus. Também quero pedir para você, seja onde você estiver, a Miriam falou agora, nós não sabemos, nós não temos ideia até onde pode chegar essa mensagem, né? Nós não temos ideia. Mas se você está nos acompanhando e quiser enviar, se você tem o meu contato, envia para mim. Olha, eu estou aqui na cidade X, estamos acompanhando a Tarum FM. Estamos no estado Y, estamos acompanhando a Tarum FM. E se você tem o contato de Neval, estou sintonizado com o Teneval nesse momento, envia uma mensagem para ele. Olha, estamos aqui acompanhando e nós podemos inclusive interagir com você também. Então, hoje nós temos uma mensagem muito interessante, muito especial. Antes eu já dei uma palhinha, falei um pouquinho sobre a semana que nós estamos nos aproximando, que é a Semana Santa, nós conhecemos como Semana Santa. Não é para que nós sejamos mais santos nessa semana, né? O nosso objetivo é que cada dia busquemos a santificação no Senhor, né? Em comunhão com o nosso Senhor. Mas é uma semana assim muito especial que nos faz lembrar muitas coisas. E no meio religioso, no meio cristão especialmente, nós temos aí muitas tradições e muitos costumes, e nós temos essa oportunidade de poder olhar para a palavra de Deus e compreender qual que é o objetivo dessa lembrança, deste momento que realmente nunca podemos esquecer. A Páscoa, o que ela representa para você e para mim? Nós estaremos vendo sobre isso. Sim. E será que tem a ver com o plano da salvação? O que tem a ver a Páscoa para a nossa vida? Então, eu vou deixar com a Miriam e a Sônia. De vez em quando eu vou me intrometendo aqui com elas e vamos conversando, dialogando. Que Deus abençoe este momento e essa mensagem. Amém, amém. É uma mensagem linda, é uma mensagem milenar, né? A Páscoa, ela tem uma importância muito grande para os judeus. E para nós, como cristãos, também é algo muito especial. É uma festa muito esperada, né? E é uma missão que já foi cumprida por Deus, né? Que seria essa... Pessar, que é passar por cima, né? A gente vai saber aonde se originou a Páscoa, né? Eu pensava que a Páscoa tinha começado lá com Jesus na Santa Ceia. Eu lia só o Novo Testamento, né? Mas eu estava ali. Então, você também não era assim, mano? Achava que era assim, que era lá no Novo Testamento, a Páscoa, que Jesus ali partindo o pão com os discípulos. O que você acha? Sim, eu tinha só o conhecimento de que a Páscoa foi instituída. Aliás, eu nem tinha noção que a Páscoa tinha sido instituída, né? Eu só via lá a história, né, do momento que Jesus tinha sido crucificado, né? Mas não tinha noção da onde que foi instituído, por quê, né? Como e para quê, né?
E hoje, então, a gente vai saber a origem. Como e quando foi instituída a Páscoa, por quem, né? Então, quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente vai para Êxodo capítulo 12, ali a gente vai ter o contexto, a gente vai ter aonde se originou a Páscoa. E antes da gente começar, a gente vai fazer uma oração para o Espírito Santo nos guiar. Amém. Quer orar, irmã? Vamos orar. Bondoso Deus, Criador do céu e da terra, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, Senhor, e pedimos, Pai, em nome de Jesus, que Tu derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, nos inspirando, Senhor, a transmitir essa pequena reflexão, Senhor. Mas também pedimos o Teu Espírito Santo sobre aqueles que nos ouvem, Senhor, que o Senhor capacite a cada um, Senhor, a entender esta mensagem. Te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então, continuando aqui na nossa reflexão, no nosso estudo, é um estudo bíblico, né? Então, a gente vai para o Egito, vamos viajar no tempo. E o povo de Israel já fazia 400 anos que estavam ali escravizados. A primeira vez, quando eles foram para o Egito, eles foram de livre e espontânea vontade, porque José estava no Egito, lembra? Sim, sim. Então, como José ali, ele era o governador, Deus o abençoou, ele foi um grande homem, ele trouxe a família dele. E ali o povo de Israel cresceu ali, né? Cresceu. E os faraós foram morrendo, José morreu, e aí então, o que aconteceu? Aí eles não sabiam quem era quem, eles não estavam nem interessados. E aí então começou a haver a opressão e a escravidão do povo de Israel. Mas chegou um dia muito especial, o dia que Deus então chama Moisés para libertar o povo da escravidão. Então, a Páscoa foi originada a partir da 10ª praga. Deus manda Moisés e Arão ir falar com o faraó para ele libertar os primogênitos dele. Libertar. Só que Deus já tinha mandado 9 pragas. O Egito já estava arrasado. E o que aconteceu? O faraó continuava endurecido, né? Se prevalecendo. Então, Deus manda falar para o faraó: se você não libertar os meus primogênitos, os seus primogênitos vão morrer. Então, a 10ª praga era a mortandade dos primogênitos. Desde dos seres, né, do faraó até o último servo e até dos animais. Olha só. Isso. Expansão, né? E aí a gente vê que e aquelas pragas, a gente fala, nossa, mas que Deus, né, manda praga, né? Parece uma coisa assim tão contraditória, né? Mas já era juízo de Deus. Deus já tinha dado muita oportunidade, né? E aí então cada praga que Deus mandava para o Egito era por causa era referente a um Deus que eles adoravam, né? Entende? E aí então, quando chegou a 10ª praga, Deus então fala para Moisés dar as seguintes instruções para o povo israelita. Agora entra o Cordeiro, entra a Páscoa, entra a nossa, né, essa festa que a gente tanto espera. As crianças esperam as festas para ganhar chocolate, não é? Ainda tem um coelho, tem gente que se veste de coelho, faz as patas do coelho, a toca do coelho. Eu não sei de onde surgiu, também não quero saber, né? Mas é algo assim muito astuto, né? Assim, da parte do inimigo de Deus, né? Como ele mudou o foco, né? É verdade. Como ele mudou. Então, se a gente for para o capítulo 12 de Êxodo, você vai ver que Deus, então, fala para o povo de Israel que no dia 10 de Nissan, ele já muda o calendário, ele faz outro calendário para o povo, antes de tirar o povo de lá. Então, ele diz, no dia 10 de Nissan, que equivale ao nosso mês de março, abril, que é Nissan e Abib, né? Então, ele diz assim, olha, no dia 10 você vai separar um cordeiro, as pessoas tinham que levar o cordeiro, o pai de família tinha que levar o cordeiro para casa, para algum lugar ali, para ficar ali para ficar no ambiente da família, porque esse cordeiro tinha que ser bem cuidado. Ele tinha que ser um cordeiro de 1 ano, sem defeito, macho, né? E então ele ficava ali com a família e no dia 14 ele ia ser sacrificado. Ele ia ser sacrificado no pôr do sol, às 3 da tarde. Olha só, Deus tinha uma data, tinha um calendário e as coisas tinham que ser do jeito que Deus mandou. E eles tinham que comer ervas amargas
e pães asmos. Sabe o que é pães asmos, irmã? Seria o pão sem levadura, né? Isso. Um pão sem fermento, né? Não, é legal a gente compreender, né? E só para quem está nos acompanhando, quem está nos ouvindo, né? Contextualizar. Então, tinha algo no passado, nos tempos do Antigo Testamento, que apontava, que direcionava o povo para este momento que nós conhecemos, que é o momento onde Cristo se entrega. Isso tem a ver com Cristo, então, é isso mesmo? É isso que nós vamos entender? E aqui você está, no caso, contextualizando para chegar nesse momento, seria isso? Isso mesmo. Para a gente chegar na nossa comemoração, nas nossas festas, né, de Páscoa. Lá no deserto, Deus estipulou 7 festas para o povo de Israel. A primeira festa era Páscoa. Depois, primícias, pães asmos, primícias, Pentecostes. Depois, as trombetas, Yom Kippur. E o outro, os tabernáculos. Então, essas festas, elas eram de uma pedagogia, de uma beleza. Deus é festeiro. Vocês sabiam que Deus gosta de festa e Ele sabe fazer festa como ninguém? Ele fala, o povo de Israel é festeiro. E por que nosso Deus é um Deus de festa? E por que ele fez? Ele fez essas... por que ele como que fala? Instituiu essas festas. Porque para ficar na lembrança, né? Todo ano, naquela data, naquele mês, eles iam e eles comemoravam as festas, porque essas festas eram messiânicas. Essas festas, elas seriam o plano de salvação. Era a didática para transmitir o plano de salvação. Isso mesmo. Era didática, né? Então, cada móvel, cada festa, né? Em cada momento, era apontava para Cristo. Então, às vezes as pessoas olham pro Antigo Testamento assim, era sombra do que viria. Ou trata essa beleza, essa didática de Deus de uma maneira assim tão, sabe? Como que fala? Tão superficial, algo que não tem valor. Mas sem relevância já. Sem relevância. Como, são as festas de Moisés. São as festas judaicas. E não. Hoje nós estávamos conversando, né? E se for só pegar a festa dos tabernáculos, você consegue extrair tanta coisa boa dali, né? Uma mensagem muito importante para nós. Sim. Essas festas duravam muitos dias, né? Sim. Não era uma festa aí que nós temos hoje de 1 dia ou 2 no máximo, né? Uma festa de casamento, por exemplo, dura 1 ou 2 dias. Mas não, nessa época... eram festas. Só os tabernáculos eram o quê? 8 dias? Por aí, cada festa tinha, porque assim a festa da Páscoa já no dia 15 o cordeiro, já no dia 15 já tinha a festa dos pães asmos. Era mais uma semana, né? E depois tinha a festa das primícias, depois tinha a festa do Pentecoste, porque era tudo nas festas da primavera. Né? Então, primícias, Páscoa, Pentecostes eram as primeiras festas do ano. E essas festas, elas já foram cumpridas. E elas apontavam para Cristo. É verdade. Vale lembrar também, amigo ouvinte, né, que a gente, quando fala festa, a gente às vezes associa, né, com bailão. Arrasta-pé. O arrasta-pé. Mas a gente aqui está falando de momentos, né, de comemoração. Mas são comemorações de maneiras solene. Né? São reverência, convocação, né? Era um momento, na verdade, de reflexão, onde o povo, com a didática que Deus trouxe, né, através das pessoas, dos profetas, do Moisés naquele momento, ele trazia, então, esse ensinamento, essa comemoração, onde você era levado a uma meditação, uma reflexão, e que você desenvolvia, então, a sua consciência. Isso mesmo. Né? E o mais interessante é que eles tinham que fazer da maneira que Deus mandou eles fazerem. Então, eles tinham que, se a família era pequena, o cordeiro era pequeno. Não podia sobrar. Ou você chamava outra família, se juntavam e comiam todo o cordeiro. Então, não podia ter desperdício. Olha só. Não podia ter desperdício. O que sobrasse tinha que queimar completamente. Depois que eles comessem o cordeiro, o que aconteceria? Depois que comessem o cordeiro, eles tinham que ficar ali esperando com as sandálias nos pés, cajado nas mãos, porque chegou o dia da libertação, da grande, né? Ali seria o ápice, né? Seria o... Sim. Também lembrando, né, irmã, que nessa festa, nessa instituição, né, lá no tempo que o povo estava em Egito,
teve o sangue, né, que foi passado nos umbrais das portas, né? Isso, então agora eu já ia falar, né? Ok. Porque antes do pôr do sol, tinha que sacrificar o cordeiro às 3 da tarde. Então tinha a hora também, não é a hora que você queria, não. Né? Então às 3 da tarde, sacrificava o cordeiro, pegava um molho de isopor, é isopor, né? Sopo, né? Isopo é uma planta. É uma planta, isso. E era uma planta aromática que eles usavam no tabernáculo também para purificação. Isso. Então eles molhavam no sangue ali e passavam na porta. Essa foi a ordem de Deus. Agora eu fico imaginando assim, as pessoas, os filhos falando para os pais: passa, pai, o sangue na porta, faz o que Moisés e Arão falaram para a gente fazer, porque através deles Deus deu a orientação, né? E pode crer que teve muitos que passaram e tem muitos que não passaram. Porque assim, como em todo lugar tem os que creem e tem aqueles que não creem. Assim como também deve ter tido egípcios que passaram o sangue na porta. Sim. Entende? Porque aquela ordem era para os hebreus, mas quem entrasse ali naquela aliança que foi feita ali naquele momento, né? Então, o que aconteceu? Ele passou o sangue na porta. Então, meia-noite, Deus falou, meia-noite, vai passar então o destruidor. Então, vai passar aquela sombra da morte. Lembra do Salmo 91? Né? Sobre a sombra da morte, 1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita e você não será atingido. Então, o que aconteceu naquele momento? À meia-noite passou o anjo da morte. E aí, era uma cena de terror. Os gritos das mães, dos pais, das pessoas vendo os filhos morrerem, ou eles, né? Então, foi algo assim muito... Foi uma calamidade, né? Foi algo assim, foi muito forte isso, né? Então, porque aí, quando o destruidor visse o sangue na porta, ele passava por cima. Então, Páscoa. Passar de longe, passar por cima. Isso é o significado da Páscoa, né? E agora, a gente vai viajar um pouquinho mais. Eu não sei se eu estou esquecendo de algum detalhe, mas a gente vai agora para o Novo Testamento para a gente ver como é rico essa didática aqui que Deus deixou ali no tabernáculo, né? E também é algo muito interessante. Quando Deus instituiu também essa festa, não podia fazer em qualquer lugar, né? E a gente vai saber aonde que tinha que fazer. Vamos lá para João 12:12. Irmã, João 12:12. A gente vai falar um pouco. Então, para entrar no tema, né? A gente vai para João, porque aqui se cumpre, né? Se encontra o tipo com o antitipo. Isso mesmo. A sombra do que há de vir, né? A sombra. Então, o Antigo Testamento estava velado. E o Novo Testamento foi revelado, aonde o tipo se encontra com o antitipo. Aí a gente vê como é que é? No Antigo Testamento era o cordeirinho, né? O animal, né? E aqui a gente vai ver o verdadeiro cordeiro, né? Isso, o verdadeiro cordeiro. Então, aqui no capítulo 12 de João, a gente vai entender aqui a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? Então, que dia que você entende que Jesus teria que entrar em Jerusalém, irmã? Como que teria que ser essa entrada triunfal de Jerusalém? Então, de acordo a Êxodo, falava no 10º dia, né? Isso. Seria no 10º dia de Nissan, ele é feito a entrada, né? Para que no 14º ele fosse imolado, né? Isso mesmo. Então, aqui nessa entrada triunfal aqui de Jesus, no dia 9 ele já vem se aproximando, ele já vem vindo, né? Mas no dia 10 ele tinha que entrar em Jerusalém. Ele já estava preparado. Ele já estava preparado. Aí tinha que também se cumprir a profecia de Zacarias 9, capítulo 9, que ele teria que buscar um jumentinho. Tinha um jumento lá já esperando, né? A gente vê essa leitura aí a partir do capítulo 12 de João, no versículo 15. A partir do versículo 15 relata essa passagem. Aqui, Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou segundo o que estava escrito. Ele cumpriu tudo. Ele cumpriu tudo. Então, quando em Mateus 5, 17, 18, lá ele diz assim, eu vim não para abolir, mas para cumprir a lei. Então, ele cumpriu toda a lei.
Ele não podia fazer nada fora da lei. Tanto a lei cerimonial como a lei moral, né? Porque diz que ele era sem mancha, né? Sem mancha, sem pecado, Sim. né? Sem defeito nenhum. Sim. Então, olha que interessante. Jesus entra e ele se deixa ser proclamado rei. Então, e o mais interessante é que o jumentinho estava lá, no lugar que ele falou, se você vai ter um jumentinho assim, amarrado, vocês vão lá e vocês buscam o jumento e me traz. Agora eu fico imaginando o discípulo olhando para a cara de Jesus e falando assim, mas como assim vou pegar jumento dos outros sem pedir? Roubar o jumento? Até inclusive, você citou aqui o Zacarias. Zacarias, né? pode ler, eu acho lindo ele, esse daqui. Estou com ele em mãos aqui, capítulo 9, verso 9. Isso. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de jumenta. Olha só. Sim. E aí, então, quando Jesus entra, porque já era tempo de se cumprir a profecia, dele ser entregue. Mas o que acontecia? Tinha um problema. Ele entra ali, ele entra montado no jumentinho, e então ele passa num carril. Um carril aonde os sacerdotes faziam como se fosse uma procissão de cordeiros que eles já tinham separado no dia 9. Tinha separado, então eles passavam com esse cordeiro para mostrar para o povo que o cordeiro estava preparado já para o sacrifício. E que o cordeiro era sem mancha, sem defeito, sem né? Sem defeito, né? Era uma, vamos dizer assim, uma auditoria pública. Isso mesmo. E aí, então, os sacerdotes iam com aqueles cordeiros. E Jesus entra no carril dos cordeiros. Então, as pessoas estavam de um lado e de outro, Jesus passando no meio. Quando eles vê Jesus no jumento, e Jesus já era famoso, 3 anos e meio. Quantos milagres que ele fez. E para culminar a missão dele, ele ressuscita Lázaro. E aqui a gente vê que tinha uma grande multidão que queria ver Lázaro também. Porque a notícia correu que Lázaro levantou dos mortos, que foi ressuscitado. Agora, imagine como que não estava a população. Tinha milhões de pessoas em Jerusalém. Vinham pessoas de todo lado para aquela festa. Mas aquela semana foi uma semana alvoroçada, né? Aconteceram muitas coisas nessa semana. Não foi só essa entrada aqui é o que a gente vai falar sobre a entrada hoje. Mas aconteceu muitas coisas nesse dia. Até uma semana antes ele vai para Betânia. Lá ele é ungido, né, por Maria. Então, todo um rito, assim, muito, muito lindo. Então, quando ele entra ali, e as pessoas começam a ver, aclamar ele como rei, os discípulos começam a falar assim, mas Jesus sempre foi tão discreto, como que ele está deixando ser aclamado? Pronto, a profecia estava se cumprindo e eles falaram, é agora. Agora, né, o imperador vai ser destronado, esses soldados vão embora, estamos livres, porque era o dia da libertação Existia deles. essa interpretação equivocada, né? Isso mesmo. E aí eles tinham as palmeiras, que é o domingo de Ramo, que está certo. Existiu mesmo o primeiro dia da semana, que a gente chama de domingo, mas lá era o primeiro dia da semana, né, que eles estavam ali com os ramos, né? E aí, então, o que aconteceu? Quando eles viram Jesus, eles começaram a clamar, porque aqueles ramos tinham o significado daqueles ramos, eram vitória, era alegria, um glória, rei, glória. Libertação, isso. né? E eles começavam a gritar, Hosana. Hosana nas alturas, né? O rei, Hosana, salva-nos, né? Então eu fico imaginando assim a alegria daquele povo, porque o Messias estava entrando ali, né? Mas ali eu acredito que há também uma confusão, né? De um libertador, de um Messias, mas não da forma que aconteceu, mas de um que ia se proclamar rei, né? Ia libertar o povo daquela opressão que era vivida, né? Por Roma, né? Por Roma. Isso mesmo, isso mesmo. E quando aqui em Lucas fala de uma perspectiva um pouco diferente aqui, né? Diz assim que quando os discípulos também começaram a falar e honrar a Deus, ao Messias ali que estava entrando, a Jesus e falar Hosana, os fariseus falaram assim, pede para os seus discípulos, tipo assim, né? Cala a boca.
Para eles se calarem, se né? calem, né? E olha a resposta de Jesus, olha, está no capítulo 19 de Lucas, no capítulo 19, no versículo 40, diz assim, mas ele lhe respondeu, Jesus, né? Asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras falarão. Então, Jesus não impediu, não impediu. Aí, meus queridos, tem uma coisa muito interessante. Olha o que Jesus fez. Ele teve que se ocultar, porque ele tinha que ficar oculto ali, guardado até o dia 14 de Nissan. E aí a gente vai ver, vamos ler Mateus 27, 19? Porque ali em Mateus 27, 19, ele começou a ser inspecionado, como que é? Inspecionado? Foi inspecionado, inspecionado, para, né? Para ver se encontrava alguma mancha. Passar por essa análise, né? Analisado. Analisado. Mas é interessante, né? Porque eu mesmo já me perguntei isso, talvez até quem nos acompanha já se perguntou, ou se pergunta ainda hoje, né? A gente olha o que aconteceu com Jesus. Então, por que tinha que ser dessa maneira, né? Então, aqui a gente já vem compreendendo. Olha a importância, queridos. Porque existe uma discussão no cristianismo, porque fulano só olha para o Antigo Testamento, ciclano só olha para o Novo. Gente, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é o que a gente... Toda a Escritura é inspirada por Deus, né? Segundo Timóteo 3,16 fala, toda a Sagrada Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar, redarguir, enfim. Então... aqui a gente vem compreendendo isso, né? Que interessante olhar para isso e olhar até para o passado e compreender também. Eu vejo dessa maneira assim, poderia considerar isso uma profecia que foi profetizada por tanto tempo. 500 anos antes, né? Já vinha falando, virá esse cordeiro, né? E passará por tudo isso que nós estamos vendo agora. E se cumpriu em cada detalhe, irmão. Cada detalhe das profecias se cumpriu, né? O que estava escrito... Jesus, né? O cordeirinho. Respeitando esses detalhes que a gente vê aqui, né? Então, interessante. E aí, então, o que a gente vai ver? A gente vai ver uma profecia se cumprindo passo a passo. E mais interessante, na Páscoa eles não podiam matar ninguém. Porque na Páscoa era libertar. Eles tinham. Como era comemorado a libertação do povo de Israel, tinha que libertar alguém, né? Por isso também Barrabás foi liberto. Sim. Então, eles não podiam matar ninguém. Então, Jesus, ele fez... Porque ali, naquele momento, naquela data, Deus tem calendário e Deus tem a data. E naquele dia, então, se cumpria a promessa, né? Das semanas lá de Daniel. No ano 31, né? Depois de Cristo, naquela data, no dia 14 de Nissan, ele seria, então, crucificado. Só que, como que os judeus... tramando matar ele, porque imagina os saduceus que não acreditavam na ressurreição ter que ver Lázaro que ressuscitou. E aí, então, isso impactou todos os líderes, tanto religiosos como políticos. E virou aquele alvoroço, né? E eles não podiam fazer nada contra Jesus, porque eles também tinham medo da multidão. E aí, então, Jesus provoca aquela situação. A ponto deles fazerem, eles por inveja, eles não podiam fazer nada, eles entregaram para quem? Para Pilatos. Para Pilatos, né? Então, o problema era que quem tinha que resolver aquele problema eram os judeus, não era Pilatos. Então, os judeus matariam Jesus como? Apedrejado, né? E como que se morria em Roma? Crucificado. Entende? E aí, então, o que aconteceu? Ali, já acharam 27, 19? Vamos ver ali. Era a morte muito eu ia utilizar a palavra famosa, não, talvez é outra palavra aqui, mas era a morte, né? Mais humilhante que existia, a pior da que eles utilizavam na época, né? Era a morte mais cruel. A pena de morte, né? A pena de morte mais cruel que existia. Cruel, né? Então, eles eram especialistas na crueldade. E muita humilhação, né? Muita humilhação. Aqui, então, está escrito aí? Aqui, então, em Mateus 27, 19, diz assim: E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, isso a mulher de Pilatos. Ele estava na presença de Pilato. Não te envolvas com este justo. Olha que interessante a palavra justo. Porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito.
Então, Olha só. ele foi declarado justo. Justo. E depois Ele estava sendo examinado. examinado, isso mesmo. E aí, então, também ele foi declarado justo pelo Sinédrio também, né? Porque ali eles não tinham mais autoridade para falar com Jesus. Por mais que eles tinham que mentir para poder condenar Jesus, né? Através da manipulação e da mentira, né? Então, Sim. ele foi o quê? Ele foi considerado justo. E lá Paulo diz assim que não há nenhum justo sobre a terra. Somente Jesus Cristo. E ele era justo, puro e perfeito. E o mais interessante de tudo, que Jesus entrou montado naquele jumentinho, um animal simples, humilde, né? Um jumento, que como que fala? Ele é para trabalho pesado, para carregar cargas, essas coisas, né? Sim. E não tinha nenhum status no jumento. Então tem muita pessoa, né, achando que é grande coisa. Se a gente fosse pelo menos só o jumentinho que carregou Jesus ali em cima, já estava bom demais. Até se olhar Ele teve a honra, né? o vestuário de Jesus, né? Algo que trazia características de um rei, mas não um rei comum. Não um rei comum. Aqui para nós seria algo muito simples. Nossa, parece um rei, mas não parece, né? Porque eram roupas simples. Simples, isso mesmo, porque Jesus ele tinha que chamar, naquele momento ele precisava chamar a atenção de toda a nação de Israel para ele, para o Messias. Era o momento da revelação. Era o momento. Chegou a hora. Só que essa revelação não levaria ele para o trono, levaria ele para a cruz. Nunca foi para ele para o trono. Nunca foi para ele para o trono. Porque se ele fosse para o trono, nós estava perdido. Ele tinha que ir para a cruz, né? Então ali, quando eles veem Jesus entrando, eles lembram da profecia de Zacarias. E eles começam a se lembrar de tudo que Jesus fez. E isso, então, deu para eles uma compreensão de que chegou o momento da liberdade deles. Mas assim como os discípulos, nós também, às vezes, esperamos de Jesus aquilo que a gente não entende muito bem, né? Como eles também não entenderam muito bem. E então, o que aconteceu? Ele foi declarado justo, perfeito, sem mancha, sem mácula. E naquele momento, lá em Jerusalém, estava entrando quem? Emanuel, Deus conosco, o príncipe da paz, né? O príncipe da paz. Bem-aventurado aquele que tivesse percebido isso na hora, inclusive os discípulos, né? Os que estavam junto dele ali, né? Ainda não haviam... Não tinha caído a ficha ainda, né? Não tinham caído a ficha, porque a gente vê assim que eles se desmoronaram, né? Por isso que Paulo chama a vergonha da cruz. Vergonha. A vergonha da cruz. Imagina o seu Messias, o que iria te libertar, morrer numa cruz, fora de Jerusalém, nu, porque não tinha... aquelas roupas que colocam lá pintada, não é verdade, que as pessoas estavam ali nus, humilhadas, né? Então, aonde que a gente quer chegar aqui? As profecias, Deus tem o calendário dele. Deus tem as datas, né? E assim tudo se cumpriu. Agora está faltando se cumprir 3 festas. 3 festas que nós aqui no Ocidente, né? Nós não comemoramos. Mas se a gente tivesse, eu tô falando, né? Que na Reforma Protestante, eu acho triste ter tampado, né? Apesar que era profético também, né? Ter oculto essas festas tão lindas que as 3 últimas festas têm que acontecer. A festa das trombetas, o Yom Kippur e depois as cabanas. Porque agora fala da segunda vinda de Jesus. Tabernáculo seria, né? Cabana ou tabernáculo, entendeu? É a mesma, né? Entendi. Entende? Então, assim, são as 3 festas que faltam cumprir. E agora, a gente, sabendo, tem muitas pessoas que não sabem que essas festas são tão importantes que apontam para Cristo. Entende? Então, já se cumpriu. O nosso Jesus, ele veio e cumpriu todos os requisitos. Foi uma entrega sem reserva. E ele se dedicou de uma maneira tão sublime para nos salvar, e às vezes a gente não se entrega, a gente sempre deixa uma reservinha, né, guardada, né? A gente nunca entrega tudo. Sim. Vale lembrar também, irmã, a gente falando desse momento, né, da instituição da Páscoa, como que aconteceu, né, o momento que Jesus foi resgatado, né, depois da Santa Ceia,
né? Ele foi preso, Uhum. ele foi levado, ele foi açoitado. Uhum. Aí a gente vê o momento que ele foi crucificado, até o momento da morte dele, tudo aconteceu conforme As escrituras. as escrituras. E tudo conforme também acontecia a cerimônia também no santuário, no momento que era feito o sacrifício, né, a imolação do cordeiro, né? Isso mesmo. Então a gente vê tudo isso se cumprir. Quando você entende cada relato, cada simbologia, você vê, né, Cristo cumprindo cada momento. E é o momento que rasga o véu, né? De Isso mesmo. cima a baixo, aonde que Jesus, ele era o sacerdote, né? Ele era o cordeiro. E aí depois ele revela a parte do Santíssimo, né? Do sumo sacerdote, que só ele tinha acesso. Isso mesmo. Jesus, enquanto esteve, ele foi um sacerdote, né? Ele foi um sacerdote. E depois ele foi o cordeiro. E depois no Pentecostes, que também é a festa que se cumpriu, ele então, quando ele sobe, ali lá em Atos dos Apóstolos, né? Que ele fala, Galileus, o que vocês estão, por que estão olhando assim para cima? Mesmo que vocês estão vendo subir, esse vai descer, não é assim? Sim. Então, quando ele fala isso e ele sobe, aí já nós temos a festa do Pentecostes, porque o Espírito Santo já ele Sim. manda esperar, né? Ele vai lá e manda esperar. E no cenáculo, eles esperam e já então desce o Espírito Santo, né? E aí tudo se cumpriu ali, depois dessa entrada triunfal. Tudo se cumpriu. Eles comeram os pães asmos. E o mais interessante, todas as vezes que uma profecia ia se cumprir messiânica, Deus nunca deixava passar por desapercebido. Por exemplo, quando Jesus morre na cruz e ele dá um brado com aquela voz e diz, está consumado, o que ele diz? Está pago a dívida. Já está consumado, já está pago a dívida, né? Das pessoas ali. Então, o que aconteceu? O que aconteceu naquele momento quando ele inspira? O sol escurece e então teve trevas na terra ali. Teve fenômenos até na natureza, Isso, né? e teve a terra rachou, como se fosse um terremoto. E o que aconteceu? A terra rachou. Agora a gente tem que prestar atenção numa coisa. Agora eu vou até entrar em outro tema aqui, né? Do ladrão da cruz. A terra rachou, né? Só que as pessoas saíram do túmulo, sabe quando? Não foi na hora do terremoto que a terra rachou. Foi na hora que Jesus ressuscitou. A terra ficou rachada. Mas só na ressurreição, quando Jesus ressuscitou, ressuscitaram com eles algumas pessoas que é as primícias. Na verdade, se eu não me engano, é Mateus 28. Isso mesmo. Fala Então, dessa ali a ressurreição. festa das primícias, também ali a primícia, né? As primícias da ressurreição também. Então já se cumpriu ali também, né? E aí depois no Pentecostes, o que acontece? A grande colheita das primícias, a grande colheita da palavra de Deus, tudo que foi pregado naqueles 3 anos e meio, os milagres feitos. E quando então, no dia do Pentecostes, que o Espírito Santo desce para fazer o ministério dele aqui na terra, o que acontece quando Pedro vai pregar cheio do Espírito Santo? O que acontece ali? Então, A colheita, né? A colheita, é verdade. A colheita. Então, assim, deu fruto. É Deu verdade. fruto. É Mais de verdade. 3.000 pessoas, né? Isso. Mais de 3.000 relatos. pessoas se arrependeram e se batizaram e entregaram a vida para Cristo. É verdade. Então, tudo tinha um simbolismo. Nada do que foi feito ali dentro do tabernáculo, cada peça, né? Cada movimento ali dentro do tabernáculo era messiânico, profético, né? É verdade, Mamília. E eu acredito que nós podemos ir concluindo Sim. a nossa mensagem. E você, ouvinte da Rádio Tarum FM, você também que está nos acompanhando pelo YouTube. Hoje, o que Cristo poderia cumprir na tua vida? Como que você poderia entender, né, essa didática de Deus e como que você poderia receber tudo isso para a sua vida, né? Então Deus nos está informando um grande plano de salvação, que é através de Cristo, dessa graça que foi instituída conforme Pedro, 1 de Pedro 1, do 19 ao 20, que antes da fundação do mundo,
o cordeiro já estava instituído. Isso mesmo. Quando vamos em Gênesis, era Gênesis 21. 3:21, diz assim: e Deus fez para ele vestes da pele do cordeiro. Então a didática de Deus já foi lá no Jardim do Éden após a queda do homem. Isso mesmo. Deus providenciou a festa da Páscoa, né? Ele instituiu essa festa de libertação, onde que o povo de Israel ia estar comemorando, mas ele também ali ele estava ensinando como seria a vinda do Messias. Veio para aqueles, mas que não o receberam, né? Isso mesmo. Mas e hoje? Você e eu estamos preparados? Queremos receber esse cordeiro na nossa vida? Isso mesmo. E o mais interessante, só para terminar, que Deus deixou símbolos e sinais. Para quê? Para que o povo pudesse reconhecer, né, o Messias e o cumprimento da profecia. Então Deus deixou para nós hoje sinais. Ele falou que aparecia sinais no sol, na terra, no mundo religioso, no mundo político, né? Na atmosfera, na natureza. na natureza. Então, ele deixou sinais, né, para que nós pudéssemos reconhecer quando estivessem próximo para se cumprir as profecias. Para nos preparar. Para nos preparar, isso mesmo. Então, Deus nunca fez nada sem antes nos preparar. Então, Ele sempre deixou escrito. E nos revela, né? Sempre nos revela ele também. Nos revela. Então, e outra coisa, naquele momento ali, muitos abandonaram a Cristo, mas muitos que ocultamente também estavam por detrás dos bastidores, seguindo tudo aquilo, abraçaram a cruz, que foi Nicodemos e José de Arimateia. Né? Nicodemos era um sacerdote, ele era um fariseu, né? Ele era um fariseu muito importante, mas no momento crucial, ele foi lá, ele e José de Arimateia, tiraram o corpo de Jesus, né? E com aquele cuidado, com aquele carinho, e levaram pro túmulo, que nunca foi usado, né? Você viu, nem o túmulo não era para Jesus. Ele precisou do túmulo de José de Arimateia. Então, querido amigo, essa semana é para refletir. Você tem abraçado a cruz? Você tem abraçado essa paixão que Cristo teve por você na cruz? Né? É o momento da gente refletir. É o momento da gente realmente mudar algumas coisas na nossa vida. Ali tinha que se comer o pão sem fermento. Então, você tem tirado o fermento da sua vida, né? Que é o fermento, que é o pecado, que é aquilo que nos afasta de Deus. Deus, ele não reteve nada, ele se esvaziou do Deus que ele era. E nós precisamos nos vaziar de nós mesmos para a gente poder se encher, né, desse amor do Espírito Santo. Então a mensagem é que essa Páscoa a gente não ensina para os nossos filhos que é um coelho, é um cordeiro. E que não são gotas de chocolate, são gotas de sangue, é amargura, né? Muita amargura. Então, assim, que a gente possa falar, né? Que a gente possa ter um momento didático ali na nossa mesa da Páscoa, né? Que a gente possa falar para os nossos filhos, o plano de salvação é esse. E nós precisamos nos preparar. Amém. Amém. Que bom poder aprofundar um pouco mais na palavra de Deus. Hoje, em algum momento, nós também conversamos, né? E a Miriam falou assim, que riqueza que é a revelação da palavra de Deus quando a estudamos. Me lembrei da sua frase. E realmente é muito rico, né? Nós nos enriquecemos, né? Nosso conhecimento, a nossa convicção, que é o que nós mais precisamos para nos manter firmes, né? Sim, isso mesmo. Nos caminhos do Senhor. Agradeço mais uma vez, então, Sônia, Miriam, estar com a gente aqui. Mensagem maravilhosa para estarmos mais próximos do Senhor. Agradeço a Jaqueline, que está nos acompanhando nesse momento, está nos ouvindo, está em viagem. Ela mandou uma foto aqui para mim do painel do carro, está nos acompanhando. E nós também agradecemos muito a Jaqueline, porque ela também sempre está com a gente aqui, sim. também nos auxiliando sempre na propagação da mensagem. A Jaqueline, as demais que estão com ela. Me permite, irmão, estender o meu abraço também a ela, então. E aos acompanhantes. Então, a Sônia também envia um abraço, Sim, a Miriam também. Vai com Deus, boa viagem, né? Estão de passeio, né? Isso. Abraço para seu Milciades, né? Que estão aí, que Deus abençoe e proteja vocês aonde vocês
irem. E também não posso deixar de enviar um abraço especial aqui ao diácono Odair. Ele é de Coronel Vívida, se eu não estou enganado, é no Paraná. Diácono Odair, um grande abraço, Deus te abençoe, porque ele está de aniversário hoje. Parabéns! Parabéns! Ele que é muitas bênçãos. que tem uma das programações na Tarum FM, é com o Diácono Odair. Então, deixo o meu abraço a ti, meu irmão, que Deus te abençoe grandemente, que você tenha muitos anos de vida e continue sendo bênçãos nas mãos do Senhor. E também ao pastor Elias, que nos acompanha lá do Acre. Ele que também tem a sua programação nos domingos na Tarum FM. Um abraço, pastor Elias. Deus te abençoe grandemente, você, sua casa, sua família e o seu ministério. Obrigado mais uma vez, Deneval, por esse espaço, por este momento. Também a você que nos acompanha no canal do YouTube, Viva com Esperança. Eu quero pedir para você não se esquecer, se inscreva, comente, participe com a gente nos comentários, curta esse vídeo, se você está gostando deste conteúdo, compartilhe com as pessoas que você ama. Deus abençoe você grandemente. Aos demais que nos acompanham, peço desculpas se esqueci algum nome, que de repente até tenha interagido comigo, e eu aqui ao mesmo tempo eu tenho que cuidar de todo o cronograma da parte tecnológica. Eu sou o sonoplasta aqui, então a gente se perde um pouquinho, mas que Deus também abençoe aqui esse ministério, esse projeto e a todos nós. Amém? Amém. Quero pedir para uma das irmãs conduzir uma oração. Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos pela tua santa e rica palavra, Senhor. Amém. Te agradecemos porque quando estudamos a tua palavra, Senhor, é encontrar diamantes, pedras preciosas, Senhor. Amém, Senhor. Obrigado pelo ensinamento, obrigado, Senhor, pelas bênçãos recebidas das tuas mãos a cada dia. Te agradecemos por esse momento, por esse lugar, né, por esse espaço. Te agradecemos pela vida do Alan e pela vida da Sônia, pela nossa vida. E agradecemos também pela vida de cada ouvinte, de cada participante. Nós sabemos que o Teu Espírito Santo está com cada um de nós. Te agradecemos, Senhor, e que o Senhor alcance a cada um. E que cada um guarde, Senhor, esse ensinamento e que possa se direcionar a Ti com o coração puro e que o Senhor possa nos guiar. Te agradecemos, pedimos a Tua bênção, Senhor. E perdoa os nossos pecados, entregamos tudo em Tuas mãos. Em o nome santo e poderoso de Jesus. Amém. 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 Amém.